Eu trago de novo a imagem, né, da bandeira. E a gente ficou para falar um pouco sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Você vai acompanhar comigo? Em seguida foi realizado o Congresso, né, Continental na Filadélfia, que dessa vez contou com representantes de todas as colônias, as 13 colônias que fazia parte dos Estados Unidos, que tinha a Inglaterra como metrópole. Nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manter-se sob o domínio da colonial burguês, inglês. Então, eles não queriam mais ficar sobre o domínio inglês, principalmente por causa de todos aqueles impostos que a gente viu na aula passada, né? Uma vez que consideravam que as ações da metrópole eram um desrespeito aos interesses dos colonos. Desse congresso, elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi publicada em 4 de julho de 1776. A primeira, inclusive, a nação da América a se tornar independente. Os colonos, reunidos no Congresso, estabeleceram 27 causas que explicam a Declaração de Independência e os motivos pelos quais os colonos entendiam a situação, resumido por Leandro Carnal, que é o historiador aqui que eu peguei essa fonte para a gente, né? Ele diz assim: as leis mercantilistas, as guerras que prejudicavam os interesses dos colonos, a existência de tropas inglesas que os colonos deviam sustentar e etc. A paciência dos colonos, sua calma e ponderação são destacadas em oposição à posição intransigente e autoritária do rei da Inglaterra, no caso aqui Jorge III. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson, né? Com a independência foi iniciada a Guerra da Independência, na qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas. Como ocorreu essa Guerra de Independência dos Estados Unidos? A Guerra de Independência dos Estados Unidos estendeu-se durante 5 anos. Os colonos defenderam sua independência por meio do Exército Continental, força criada logo após a declaração. Após o rompimento com a colônia, desenvolveu-se nos Estados Unidos um dispositivo legal que permitia aos cidadãos armarem-se. Essa ideia fez com que o porte de armas dos Estados Unidos fosse incluído na Constituição do país, desde o início, né? Desde a independência. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderarem suas tropas na América, na colônia. Além disso, contaram com muitos colonos traidores, que lhes ofereceram informações importantes. Os colonos, por sua vez, uniram-se contra os ingleses motivados, principalmente pela violência com que eram tratados durante a guerra. Nisso, franceses e espanhóis entraram no conflito, fornecendo apoio vital aos americanos. Os dois primeiros tinham interesses em enfraquecer os ingleses no continente americano e viram o apoio da independência dos Estados Unidos, uma forma de atingi-los. Por quê? Os franceses e espanhóis? Porque também os franceses e espanhóis tinham colônias na América e queriam enfraquecer a Inglaterra. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a batalha, que ocorreu em 19 de outubro de 1771. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris, que ocorreu em 1783. Mas por que a França ajudou na independência dos Estados Unidos? O envolvimento francês na Guerra de Independência dos Estados Unidos aconteceu porque os franceses tinham interesse em enfraquecer os britânicos na América. Lembrando que durante o século XVIII, as duas nações haviam entrado em combate durante a Guerra de 7 anos, no qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder uma série de territórios. A Guerra da Independência dos Estados Unidos era vista pelos franceses também como uma possibilidade de recuperar tais territórios perdidos, né? Com a derrota, os ingleses foram obrigados a devolver Senegal, algumas ilhas no Atlântico e algumas terras na América para os franceses. Os espanhóis, que também lutaram ao lado dos colonos, receberam de volta Minorca, uma ilha do Mediterrâneo, e territórios na Flórida. Quer dizer, tudo isso tinha o interesse principalmente de enfraquecer a Inglaterra. Quais foram as consequências de tudo isso? A independência dos Estados Unidos também é conhecida como Revolução Americana.
Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são: consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente, primeira da América, né? Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiravam movimento de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil, mas bem existiu outras nações bem antes do Brasil que teve esse processo de independência. O Brasil só vem em 1822, né? Republicanismo consolidou-se como alternativa política. No entanto, no século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. Qual mais causas aí? Declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental, né? França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. Deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Appalaches e o rio Mississippi, né? Então a gente vai ficar por aqui. Eu falei, foi mais rápido, foi apenas um complemento. Qualquer dúvida, sugestão, manda no privado, né? Se estiver falando muito rápido, alguma coisa que não entendeu, né? Manda no privado, sempre colocando o nome e a turma, tá certo? Um grande abraço e até semana que vem.